Olá, meu amado irmão, minha irmã, você que me assiste, que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com todos. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Porto Belo, uma igreja firmada na Palavra de Deus. Quero deixar um abraço para você, meu querido irmão da Igreja Presbiteriana de Porto Belo, você, meu irmão da Igreja Presbiteriana em Zimbros. No final desse vídeo, se você gostar, curta, compartilhe com um amigo, dê o seu like, dê também o seu comentário. Quero ler com você o texto de Romanos, capítulo 15, versículo 14. Romanos, capítulo 15, versículo 14, que diz assim: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. De fato, a palavra de Deus, ela nos orienta a admoestar os nossos irmãos. O termo colocado aqui por admoestar significa ajudar, colocar nos trilhos, fazer a pessoa voltar a sua vida relacionada com Deus. Esta é a nossa missão também, junto com aqueles que precisam da pessoa do nosso bom Deus. Eu quero orar com você. E se você puder, cubra a sua cabeça, feche os seus olhos e nós vamos buscar a direção de Deus para este momento de culto. Pai eterno, muito obrigado, ó Deus, pelo dia que tivemos. Muito obrigado, ó Pai, pela liberdade de culto que nós temos. Muito obrigado porque, mediante o instrumento dos meios de comunicação, nós podemos falar um pouco acerca de Ti, da Tua palavra, nós podemos aprender mais um pouco acerca daquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa, ó Deus, cada irmão, cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Que a Tua graça, que a Tua paz estejam de fato com cada um deles. Rogamos, ó Deus, para que Tu venhas a sustentar, fortalecer, amparar, dar vida, saúde a todos, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem estado ao nosso lado. É o Senhor quem tem nos sustentado em todas as coisas. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos assistir um vídeo, um hino de nome Consagração. É o hino 224 do Inário Novo Cântico. Acompanhe comigo. Os meus bens quero ofertar.
Meu amado, a nossa vida deve ser uma vida consagrada à pessoa do nosso bom Deus. Por isso, Ele nos chamou para que possamos fazer parte da família dele e viver, sim, uma vida de total dedicação a Ele. Diante daquilo que nós lemos no texto de Romanos, capítulo 15, versículo 14, eu vou fazer a leitura do texto em que nós vamos nos basear para a nossa mensagem, que se encontra no texto também, no texto de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Atos, capítulo 6, dos versos 1 a 7. Acompanhem comigo. Diz assim a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Eu quero falar essa noite sobre como deve ser o líder de uma igreja, ou como devem ser os líderes da igreja. Meu amado, imagine se o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, entrasse com uma proposta de lei dizendo: todo candidato em qualquer cargo público deve ser de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. É claro que isso nunca vai acontecer, pois os ministros, os deputados, os senadores e etc. seriam os primeiros a se posicionarem contra tal projeto. Nós estamos aí há uma semana das eleições municipais e escutamos sempre as mesmas coisas. Eu prometo isso, eu prometo aquilo, eu prometo aquilo outro. Parece um disco de vinil riscado. É claro que nem todos vão entender essa comparação, mas a verdade é o seguinte: as coisas não mudam. As coisas não mudam. Eles deveriam aparecer dizendo: eu prometo ser justo em minhas ações. Eu prometo ser honesto nas minhas contas e na minha administração. Eu prometo ser prudente no trato com as licitações. Eu prometo ir e andar com o povo, no meio do povo. Eu prometo ser solidário para com os necessitados. Sexto, eu prometo fiscalizar todo funcionário público que está trabalhando,
para que o faça corretamente. Se fala muito de transparência, mas a verdade, quando as coisas são colocadas aí no papel, nem sempre tudo é tão transparente. Por que estou dizendo tudo isso? Vamos ao texto bíblico. As expressões colocadas aqui deveriam ser o modelo, o norte, a vida de todo aquele que tem um cargo nas mãos. Tanto na igreja, como um cargo político. Qual é o contexto aqui de Atos capítulo 6, em que nós encontramos a escolha dos diáconos? Você vai perceber que o termo diácono não aparece aqui no texto de Atos capítulo 6. Mas o interessante é que é o texto básico, porque ele mostra como deveriam ser esses homens no trato com os crentes, com a igreja, na administração, no auxílio aos apóstolos. A igreja primitiva era composta de dois grupos: os hebreus, cristãos, judeus da Palestina, que falavam aramaico, alguns falavam também o hebraico, e os helenistas, que eram judeus de língua materna, da língua grega. O termo helenista não é encontrado na literatura bíblica antes do livro de Atos. Você vai perceber que o texto que nós lemos fala sobre as viúvas helenistas. Elas estavam reclamando, dizendo: olha, nós estamos ficando abandonadas. Vocês não vão olhar para nós, vocês não vão cuidar de nós. Como vocês, crentes, por que a igreja não se preocupa com a gente? A história é o seguinte: muitos judeus piedosos da diáspora. O que era a diáspora? Aqueles que moravam fora da Palestina. Se mudaram para Jerusalém e em seus últimos anos, a fim de serem enterrados no Monte Sião ou perto dele, eles vieram a falecer. E as viúvas ficaram completamente desamparadas, porque não tinham parentes próximos para cuidar delas. Além disso, outras mulheres se tornaram cristãs e aí perderam o direito da ajuda oferecida pelas sinagogas. Com o passar do tempo, as viúvas dos helenistas, que dependiam aí da ajuda das pessoas e também da igreja, começou a aumentar de uma forma desproporcional. E assim, muitas delas estavam sendo deixadas de lado. Dois caritativos percorriam o mercado e as casas particulares todas as sextas-feiras pela manhã, fazendo uma coleta em dinheiro para os necessitados. E depois eles distribuíam isso durante o dia. A igreja primitiva, ela adquiriu, ela absorveu este tipo de trabalho com o objetivo de ajudar os necessitados. Como eu disse, o número dessas viúvas e dos necessitados estavam crescendo e a igreja não estava conseguindo auxiliá-los no momento mais difícil, que era a falta aí de alimentos. Como nós colocamos no começo, o nosso tema é como devem ser os líderes da igreja. Então, olha só, os apóstolos, então, reunidos, eles tomaram a seguinte decisão: nós vamos escolher 7 homens, pessoas dedicadas, pessoas com responsabilidade, que possam
visitar essas casas, trabalhar com as pessoas, fazer um levantamento de todos aqueles que estão passando por dificuldades. Porque nós, os apóstolos, nós vamos nos dedicar muito mais à oração e à pregação, ao ensino da palavra de Deus. Nós não temos como nos preparar, pregar, orar e dar uma assistência social à igreja. O parecer, como diz o texto, foi muito bom. E a igreja ficou satisfeita a tal ponto que o texto nos fala que a igreja começou a crescer. Por quê? Havia pregação, havia ensino, havia oração por parte dos apóstolos e havia também uma assistência social desses homens que nós entendemos ser os diáconos. Antes da eleição, quais foram os pontos básicos e necessários que pudessem retratar aqueles homens que seriam eleitos? A igreja deveria escolher pessoas completamente compromissadas. O texto de Atos nos diz como deveriam esses homens. Acompanhe. Diz assim, o texto do verso 3. Mas, irmãos, eu escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, e aqui nós podemos colocar Espírito Santo, não é? Porque se você seguir o texto, vai dizer que o Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Que mais? E cheios de sabedoria. 3 aspectos, 3 colocações, 3 pontos importantes que esses 7 homens deveriam ter. O primeiro deles seria homens de boa reputação. Quando foi colocado homens de boa reputação, significa o seguinte, e preste bastante atenção, não deveriam ter se envolvido em qualquer escândalo ou que lançasse qualquer reflexo adverso sobre a sua moralidade ou honestidade. Em outras palavras, significa o seguinte, este homem ou estes homens não podem ter um pingo de qualquer situação que venha a manchar a vida deles. Deveriam ser conhecidos como homens de interesse comunitários e humanitários, que pudessem trabalhar de uma forma para darem soluções rápidas aos problemas. O termo colocado aí, reputação, dá-nos a entender que esses homens deveriam ser testados. Em outras palavras, significa o seguinte, o testemunho deles tem que ser um testemunho forte. O testemunho é um testemunho de um homem dedicado, coerente, cristão. Mas o interessante é que o termo aqui, reputação, não é só uma questão de dentro da igreja. Não, olha, o fulano, Beltrano, ele frequenta a igreja, é um bom homem, é dizimista, ele se envolve. A preocupação dos apóstolos, a preocupação estava voltada para as pessoas que não eram crentes. Então, o testemunho
deveria ser dado por pessoas que não eram da igreja. Porque às vezes, dentro da igreja, a pessoa anda muito bem vestida, muito bem arrumada, demonstra aí uma santidade muito grande. A visão dos apóstolos era que vamos ver o que a sociedade fala deles. Porque dentro da igreja, muita gente é crente. Na igreja, muita gente anda corretamente. Nós queremos saber como eles andam lá fora. Você percebe a preocupação dos apóstolos? Porque não adianta a pessoa ser muito boa dentro da igreja, mas fora o testemunho dela não é bom. Outra colocação feita aí pelos apóstolos. Estes 7 homens deveriam ser cheios do Espírito Santo. Aqueles diáconos, eles deveriam ter sido participantes da experiência pentecostal, não menos que os apóstolos. O que eu quero dizer desta experiência pentecostal? Esses homens deveriam ter recebido o Espírito Santo. Esses homens deveriam viver de acordo com aquilo que Deus quer. Esses homens deveriam participar da vida de Jesus no sentido de ter uma conversão. Deveriam ser homens batizados com o Espírito Santo. Quando você vê aí cheios do Espírito Santo, o que nós entendemos? Que esses homens, esses diáconos, deveriam ser dotados de habilidade, sendo homens destacados na comunidade, homens de Deus, homens ativos, homens poderosos no ministério. Um deles, se você percebeu a leitura do texto, é Estevão, homem cheio do Espírito Santo. A preocupação dos apóstolos era essa. Nós não vamos colocar qualquer pessoa. Não vamos colocar uma pessoa que seja carismática, que fale muito bem, que saiba se comunicar muito bem. Nós queremos pessoas que tenham tido experiência com o Espírito Santo, crentes. Entendemos o seguinte: além dessa questão do Espírito Santo, e aí vai a pergunta, por que do Espírito Santo? Porque somente o Espírito Santo poderia levá-los a agir com fé, agir com amor, agir com bondade, ter paciência, ser mansos, itens úteis para um bom exercício na função. Somente pela ação do Espírito Santo, esses homens poderiam exercer a missão da melhor forma possível. Porque alguém que não possui, não tem a presença do Espírito Santo na vida, eles podem até trabalhar um certo tempo, mas eles não vão continuar. Eles vão abandonar. Porque esse trabalho é um trabalho de Deus. É um trabalho que não tinha remuneração. Era um trabalho que envolvia amor, compaixão, um olhar de misericórdia para com todos aqueles que estavam passando pelas suas dificuldades. E por último, o terceiro aspecto, deveriam ser cheios de sabedoria.
cheios de sabedoria. Era mister que esses homens soubessem como rejeitar as murmurações e como cuidar delas. Porque com certeza, no trabalho da igreja, sempre existiram e sempre vão existir aqueles que murmuram, que não gostam, que não era bem aquilo, que a igreja está fazendo o trabalho errado, que o pastor não dá atenção. Segunda questão, cheio de sabedoria, eles deveriam também estar atentos por causa de fraude. Lembra que eu falei para você no começo que a igreja, que a sinagoga, ela tinha um sistema de arrecadar dinheiro e alimentos para ajudar os necessitados? Então a igreja também agiu dessa forma. Então todo o dinheiro que fosse adentrar deveria ser bem administrado. E o homem cheio de sabedoria deveria olhar para aqueles valores e entender que aquilo não lhe pertencia, mas pertencia aos necessitados. Cheio de sabedoria, um terceiro aspecto é o seguinte, que eles deveriam saber trabalhar com as calúnias. Por que calúnias? Porque, na verdade, sempre existem e existirão aqueles que vão falar mal da igreja. Aqueles que vão dizer, olha, não é bem assim. Olha, vocês poderiam trabalhar melhor. Olha, eu não estou sendo bem assistida como eu gostaria. Onde está o dinheiro? Por que o diácono deveria ser cheio de sabedoria? Para, mediante o trabalho dele, levar as pessoas a entenderem que tudo o que está sendo feito com honestidade, sem fraude. Você percebe, meu amado, que a preocupação dos apóstolos era muito importante, porque hoje você percebe muito bem que muitas igrejas, muitas comunidades passam por escândalos por causa dessa questão de dinheiro. Dinheiro desviado, onde estão as ofertas, o que estão fazendo com o nosso dinheiro. O líder X comprou um veículo muito caro, comprou uma mansão, a igreja está às moscas. Mexer com o dinheiro dos outros é muito complicado. A pessoa tem que ter um pulso firme, uma visão centralizada na pessoa de Deus. Ele tem que ter sabedoria, porque, meu amado, o trabalho administrativo que envolve aí dinheiro vai levar muitas pessoas a terem certas dúvidas, perguntando: onde está o dinheiro? A sabedoria dos diáconos precisava ser terrena e prática, dando eles exemplos de discrição e poupança, além da aptidão pelas coisas e por soluções práticas. Contudo, a sabedoria dos diáconos também deveria ser no aspecto espiritual, fazendo com que olhassem para os seus semelhantes com um espírito de amor, de ternura, de bondade, sempre considerando o seu destino espiritual e eterno, visando o avanço do reino de Deus e conduzindo as almas para Jesus. Você percebe a importância deste cargo dentro da igreja?
A minha conclusão é o seguinte: em todos os lugares, seja na vida pública, privada ou igreja, a presença de pessoas honestas e compromissadas são essenciais para que possamos ter um mundo melhor. No que diz respeito à igreja, não se deve abusar da fé dos irmãos, e todos devem ser tratados com igualdade, sem acepção de pessoas. Nunca se deve atender por interesses, isto é, de acordo com aquilo que a pessoa tem ou é. Todos carecem do amor e do cuidado de Deus. Eu tenho que cuidar da casa de Deus como se fosse o meu lar, administrar a igreja como se eu estivesse administrando a minha casa, com carinho, com amor, seriedade e respeito. A igreja é o meu segundo lar, onde eu me dedico para servir a Deus e servir ao próximo e a todos aqueles que necessitam da minha atenção. A igreja tem um programa complexo a realizar, abrangendo obra de evangelização, obra da educação religiosa e obra da assistência social. E o trabalho deve ser feito em conjunto. Por que em conjunto? Porque quando você lê o texto, o verso 7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O trabalho deve ser feito em conjunto. A igreja é um corpo. Todos devem se envolver. É claro que quando você olha para o Novo Testamento, você percebe que existem lideranças. Essas lideranças devem ser sérias, comprometidas com a verdade, dedicadas a Deus. E eu posso transferir também esses mesmos itens para aqueles que vão governar as nossas cidades mediante prefeitos e vereadores. Nós gostaríamos e rogamos a Deus que todos eles, prefeitos, vereadores, aqueles que têm cargos públicos, trabalhassem honestamente, visando o bem-estar da população, levando a população a ter uma vida melhor. É assim que nós entendemos. É assim que a igreja tem que pedir a Deus. É dessa forma que a igreja tem que clamar: Deus, dá-nos homens, mulheres sábias, homens e mulheres de boa reputação, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres cheios de sabedoria. O nosso país necessita de pessoas corretas, honestas, de caráter. Porque quando eles trabalham para o bem da sociedade, eles estão trabalhando para Deus. Se o político não trabalhar corretamente, ele não está trabalhando para Deus. Deus tem colocado pessoas para cuidarem das cidades. E um dia Deus vai cobrar de todos eles, de todos aqueles que não andaram corretamente. Porque a Bíblia nos diz que Deus é quem coloca e é Deus quem abate. Que Deus te abençoe. E se você
que está me assistindo está almejando algum cargo político, lembre-se de sua responsabilidade, pois a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos. Cumpra a sua missão com determinação, com amor, visando o benefício da sociedade, buscando um mundo melhor. Que Deus te abençoe. Amém. Meu querido, nós vamos assistir um vídeo, visto que eu disse que nós devemos cuidar da igreja como se fosse a minha casa. O vídeo tem por nome Eu e a Minha Casa. Eu e a Minha Casa. Acompanhe comigo. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Pega suas mãos, igreja, consagra ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa
serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh, eu e minha casa serviremos. Profetize sobre a sua família, profetize sobre cada um deles. Amado, a casa de Deus é a minha casa e o meu lar também é a casa de Deus. Eu quero orar com você. Pai querido, muito obrigado, porque a tua palavra nos inspira, nos orienta, nos ensina como nós devemos tratar com as pessoas, como devemos tratar de assuntos relacionados a ti, ao teu reino, à tua igreja. E a tua palavra também nos orienta, Deus, como nós temos que tratar e agir na sociedade. Que sejamos pessoas honestas, de caráter, crentes, cheias do Espírito Santo, para que onde nós estivermos, possamos expressar com clareza que tu és o nosso Deus, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e que o Espírito Santo habita em nós, nos fazendo ser pessoas melhores e nos fazendo, nos levando a um trabalho melhor no que diz respeito à tua casa e também na sociedade. Dê a todos, ó Deus, uma boa semana e que tu, ó Pai, venha a esclarecer, orientar como cada cidadão deve se posicionar na hora das eleições. E que nós possamos escolher bem. Em Cristo nós oramos. Amém. Quero passar alguns avisos aqui aos irmãos, aos que nos assistem. Nós temos aí os endereços das nossas igrejas. A Igreja Presbiteriana de Porto Belo, ela está situada na Rua José Manuel Serpa 362, Centro. E os horários de culto são às quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 19 horas. Nós também temos um trabalho na cidade de Bombinhas, no bairro de Zimbros. E ali, a nossa congregação está situada à Rua Rio Piquiri, 120. E os horários de culto são às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã. O jovem que nos auxilia ali é o evangelista Gideel. Meu amado, fica o nosso abraço, que Deus te abençoe e, como eu disse na oração, que você tenha uma boa semana. Nós vamos encerrar esse momento ouvindo mais um pouco ou assistindo mais um pouco do vídeo Eu e Minha Casa. Amém. Alegria.